eu sou Susana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E tem muita informação. Eu vou falar hoje de o paladar, sobre as experiências no mundo do vinho, incluindo a Garçom, que eu participei recentemente. Na CBN, sobre impostos, o Brasil dos impostos e a uva Marcelã. No Guia dos Vinhos, sobre mulheres. Eu também contei de uma promessa que eu fiz que tem a ver com frutas e São José. Tem várias degustações, eu vou citar várias, confira aqui embaixo quais foram, mas entre elas tem Tanino, trazendo champanhe de pequeno produtor, e os vinhos da Catena, de safras antigas. E ainda tem uma live sobre o Premium Tasting, uma mesa redonda sobre os vinhos com denominação de origem que eu fiz para a ESPN, e de notícias internacionais, todo esse alvoroço com a história que a Constellation está vendendo suas marcas no mundo do vinho. Confere aqui. Eu começo esse vídeo falando das experiências de vinho. A semana passada, como vocês acompanharam, eu estive no Uruguai para a festa da colheita da Garçom e também para um jantar de gala que a Garçom fez, e eu fui descobrir, na verdade, assim, como a festa da colheita lotou, eles criaram um jantar de gala para aproveitar esse público, para dar uma resposta para esse público que não conseguiu vaga para a festa da colheita. E a festa da colheita foi uma experiência ímpar, muito legal. Primeiro porque a gente começou colhendo uva, no caso a variedade Marcelã, e depois porque a gente foi para o pequeno vilarejo de Garçom, onde tinha um almoço enorme para quase 400 pessoas, dos quais mais de 60% eram brasileiros. Esse almoço, imagina assim, eram 4 mesas para 100 pessoas cada uma, no meio tinha um chafariz que foi transformado em balde de gelo, assim, haja gelo para gelar todos aqueles vinhos. O menu eram peixes e carnes preparadas na brasa pelo Francis Malma, que é o grande chefe de churrascos e afins, e vinhos super bons, principalmente os rótulos premiums da Garçom, ou seja, balasto, inclusive em garrafa magno, e muito alvarinho single vinhos. Foi uma super experiência e quem comprou pagou caro por isso. E aí, continuando nessa linha de experiências, eu fiquei sabendo que a Vic, que é uma vinícola boutique lá no Chile, vai fazer um programa semelhante, também organizado ou vendido aqui pela Wine Locals, e que também a expectativa é que vá muitos brasileiros participar dessa festa, que é o finzinho da colheita, mas tem uma série de experiências, para você ver barrica, para você ver como faz ânforas de barro e tudo mais. E o texto que eu escrevi no Paladar conta dessas experiências mais quase tailor-made. Não dá para falar tailor-made porque o número de pessoas é grande, mas é uma coisa muito pensada no consumidor, em como o consumidor vai entender melhor dos vinhos e nos vinhos premium. Contando como essas experiências estão crescendo, como o bebedor de vinho quer essas experiências, e também dando exemplos de programas mais simples ou mais fáceis de ir, realizados aqui em São Paulo, ou realizados próximos a São Paulo, né? Aqui em São Paulo não tem vinhedo para a gente poder ter uma experiência dessa. Mas me chamou muita atenção como esse enoturismo mais de experiências vem crescendo e como vem atraindo tantos brasileiros. É isso que eu conto no Paladar. Entre os assuntos que eu falei na CBN, eu contei como foi colher a Marcelã e falei bastante da Marcelã, que é uma das variedades da Garçom, mas a principal notícia que eu coloquei na CBN na sexta-feira é um estudo da The Drink Business, que é uma publicação inglesa, e que ela, motivada nessa questão, nessa ameaça do Trump de aumentar em 200% as alíquotas de importação de vinhos da Europa, ela fez uma relação de quais são os países que mais tributam o vinho importado. A reportagem não deixa claro como foi feito esse ranking e ela vai elencando os 10 países. Me chama a atenção, em primeiro lugar é a Rússia, e a gente sabe que a Rússia tributa mesmo, e agora inclusive vira e mexe ameaça a Europa com tributos altíssimos, né? Mas em segundo lugar dessa relação está o Brasil. A relação coloca apenas os 27%, que é o imposto de importação do Brasil, mas coloca que tem várias outras taxas que incidem sobre o vinho. Outros países que estão na lista, você tem Marrocos em terceiro lugar, você tem Índia, você tem Vietnã, você tem vários países da Ásia nessa relação. Para ficar atento, essa questão de alíquota do Brasil tributar muito, explica um pouco, não é a única razão, mas é também uma das explicações por que o vinho aqui está cada vez mais caro. Não sei quantos de vocês acompanharam no Instagram, mas dia 19 de março era dia de São José. E eu resolvi seguir uma promessa que a Carol Chagas, que é uma amiga querida, sempre me sugere fazer,
Que é assim, tem coisas que a gente quer muito, que a gente quer pedir e pede para o santo. E na história de São José, a proposta é o seguinte: você escreve nos papéis todas as frutas que você conhece. E aí você sorteia esses papéis e a fruta sorteada você não pode comer por 1 ano. Eu fui fazer esse sorteio e fiquei morrendo de medo de sair uva. Eu até negociei com o santo, se é que é possível isso, que se saísse uva, eu poderia comer os derivados da fruta, porque senão eu ia ficar sem trabalhar. Mas o fato é que eu joguei os papéis todos para cima e saiu cereja. Eu adoro cereja, para mim não vai ser fácil ficar 1 ano sem comer cereja, eu espero que vocês me ajudem nisso. Mas a minha escapatória, vamos dizer assim, é que a Pinot Noir é uma uva que eu gosto muito e que não raro tem notas de cereja. Então quando eu tiver muita vontade de comer cereja, eu vou abrir uma garrafa de um bom Pinot Noir. Foi uma semana de várias degustações. Eu vou citar aqui rapidinho, espero não esquecer nenhuma. Começou com 10 champanhes que a Tanino está trazendo, são champanhes de pequenos produtores, aqueles produtores que no passado vendiam as suas uvas para as grandes casas de champanhe, para as maisons de champanhe, e agora pegam as suas uvas de maior qualidade e elaboram o seu próprio champanhe. São produções pequenas, champanhes com mais tipicidade, com mais personalidade. É uma bebida, aliás, para a gente estar sempre prestando atenção. Outra degustação, agora de vinhos brasileiros, com o Rogério Valduga e os vinhos da Torcello. Também provei vários vinhos que o Rudá Serra traz para o Brasil e que hoje tem uma parceria com a Wine Lovers. O destaque não podia ser diferente. Era o Superuco e o Calcário, dos irmãos Michelini na Argentina. Do Chile, os vinhos que eu adoro, da Clos Santana. E também tem sempre o vinho boliviano Jardim Secreto, aliás, Jardim Oculto, que é uma delícia de provar. E de todas essas degustações, eu quero chamar a atenção para um evento da Mistral, que foi feito com vinhos da Catena. Lembrando que a Catena, apesar de ser uma vinícola fundada por homens, ela hoje é liderada pela Laura Catena e ela tem várias mulheres na sua história. Foi uma degustação com mulheres na plateia desses vinhos. E foi interessante porque dessa vez a Juliana Ferreira, que é a sommelier que apresentou esses vinhos, ela apresentou também vinhos da Catena de safras antigas. A Laura Catena está com uma pesquisa grande, que eu já comentei com vocês, sobre como os vinhos argentinos envelhecem. Foi muito interessante porque tinha entre os vinhos o White Stone, que é um Chardonnay que eu super recomendo, da safra de 2015, ou seja, um vinho de quase 10 anos na taça, na garrafa, e o vinho assim riquíssimo, ainda jovem, com muito aroma, muita força, muita tensão. E também teve um Malbec argentino de 2012, que foi a primeira safra que esse vinho foi elaborado. Uma bela degustação de mulheres para mulheres. E eu continuo com o tema de mulheres. No Guia dos Vinhos, como vocês sabem, que toda hora eu comento aqui, tem uma newsletter que sobe toda semana. Essa semana é a minha vez de escrever e eu escrevi, somos 4 sócios, eu sou a única mulher, março eu ia escrever de mulheres e eu optei por responder uma pergunta de um leitor que escreveu no meu Instagram, que ele queria saber sobre vinícolas que são de propriedade de mulheres. Isso relacionado a um post que eu fiz lá atrás, dizendo da importância de empoderar as mulheres que têm as suas próprias vinícolas. E aí eu fui atrás, eu achei que era muito mais fácil descobrir mulheres que são donas de vinícola. Mas não é uma informação tão fácil, aí eu fui das minhas lembranças de mulheres que têm a sua própria vinícola e é esse texto que eu conto na newsletter do Guia dos Vinhos. Essa semana ainda eu participei de uma live, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, eu não lembrava nem como entrar na live, o que é clicar no Instagram para entrar, mas foi uma live apresentando o Premium Taste. Premium Tasting é uma grande degustação com 39 vinhos diferentes da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Brasil, e que eu vou ser uma das apresentadoras, junto com o Aldo Graziani e com a Gabi Monteleone. A gente vai conduzir essa degustação, é uma degustação enorme para mais de 200 pessoas e que acontece pela primeira vez no Brasil. Esse evento já faz bastante sucesso, tanto no Chile como na Argentina, e recentemente foi para o Peru. O Nico Alemã, que é quem desenvolveu esse conceito, ele decidiu trazer o evento para o Brasil e é uma degustação harmonizada, totalmente às cegas e que eu aposto muito, que vai ser muito legal. E para quem quiser saber desse Premium Taste, ele acontece no dia 24 de abril no Sheraton, lá no World Trade Center, aqui em São Paulo. Eu ainda participei de um evento que eu gostei muito, na sede da ISPM, aqui em São Paulo, para discutir denominações de origem.
A gente tem no vinho denominação de procedência, são 11 regiões no Brasil, e denominações de origem, que são 2 denominações do Brasil, falando de vinhos. O debate era maior, ele trazia também a questão das denominações de origem, das indicações de procedência do café, porque o pano de fundo desse evento era o lançamento de um livro que chama A Revolução do Café Brasileiro, de autoria do Juliano Tarabal. Eu adorei conhecer o Juliano e nas nossas conversas ficou claro, ficou evidente essa semelhança que tem entre o vinho e o café em suas maneiras de produção, em suas necessidades de colocar regras de produção, colocar procedimentos, que é o que a indicação de origem, a indicação de procedência ou a denominação de origem coloca, prevê e garante. Agora, eu sempre faço um parêntese para você, consumidor. É importante essas regras, por enquanto elas são bastante importantes, mas a gente vê exemplos na Europa em que essas regras, hoje em dia, elas acabam sendo um limitante de produção. Tem regiões, por exemplo, que não podem irrigar, e aí a gente tem essa seca enorme, e se você quiser estar dentro da DO, você não pode irrigar. E aí o que você faz com as videiras? Cadê a água para elas poderem produzir? Então assim, a questão é muito ampla, mas hoje em dia eu sou muito favorável a que a gente tenha indicações de origem aqui no Brasil. Eu acho que é um instrumento necessário para o mundo do vinho crescer, para a qualidade do vinho crescer. Só que a gente tem que ter muito claro que ter um selo DO, ter um selo IG, isso aqui não é sinônimo de qualidade. Isso significa que o vinho foi produzido de acordo com várias regras que foram definidas. Mas a qualidade você só vai saber abrindo a garrafa e provando. E aqui nunca custa fazer um marketingzinho. Um outro jeito de você saber se o vinho tem qualidade ou não é consultar o Guia dos Vinhos, que é uma publicação que a gente prova às cegas todos os anos, mais de 600 vinhos, pontua, e aí você consegue saber que vinho dessa relação tem qualidade e qual não exatamente. E de notícia internacional, eu queria pontuar aqui uma notícia que saiu nos Estados Unidos e que lá está movimentando muito, é que a Constellation Brands, que é uma das grandes empresas de vinhos nos Estados Unidos, estaria abrindo mão da sua divisão de vinhos. Eles têm outros produtos também. Tem entre eles, no caso de vinho, Mondavi, Delicato e várias outras marcas. A notícia é que eles estariam vendendo essas marcas. Isso, se acontecer, vai ter uma mudança ali no mercado norte-americano. Isso deve respingar pouco no Brasil, mas é sempre bom a gente estar acompanhando. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessas notícias, assim como eu gostei desse espumante rosé, que vocês vão reparar que eu estou tomando numa taça que não é de espumante. Aproveitem esse vídeo, se informem, compartilhem, comentem e espero vocês a semana que vem.